Pessoal, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Hoje nós vamos conversar com o doutor Itamar Fernandes, que é procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas. Está chegando aí o período eleitoral, né? Os partidos já se movimentando, os pré-candidatos se movimentando para disputa das eleições municipais no mês de outubro, e tem muitas regras que devem ser seguidas. A gente vai aqui falar da legislação e dar dicas para que essas pessoas não incorram no erro e não corram o risco de repente ganhar uma eleição e depois não ter como tomar posse, né, doutor? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. É verdade, nós precisamos ter muito cuidado nesse período eleitoral, já que as eleições são marcadas por regras cogentes, né, que as pessoas não podem dizer que não conhecem, e pelo princípio da legalidade. E nós precisamos entender que a eleição tem que se dar dentro de uma normalidade, dentro de uma legitimidade, e que o processo eleitoral legítimo qualifica a democracia. Doutor, quem pode ser candidato nas eleições municipais de outubro? Então, Maurício, o cidadão, em regra, qualquer cidadão pode ser candidato, desde que ele atenda às condições de elegibilidades legais, né, e infraconstitucionais, não incorra naquelas causas de inelegibilidades e nem nas incompatibilidades, né? Por exemplo, como condições de elegibilidade, ele tem que ter a nacionalidade brasileira, ele tem que estar em dias com os direitos políticos, ele tem que estar filiado a um partido político pelo menos 6 meses antes da eleição, ele tem que ter domicílio eleitoral na comarca em que ele, na zona eleitoral que ele pretende concorrer, pelo menos um ano antes. No caso de prefeito, ele tem que ter 21 anos até a data da posse, e vereador ele tem que ter 18 anos até a data do pedido de registro de candidatura. Portanto, até o dia 15 de agosto de 2016, ele tem que ter 18 anos. Doutor, as regras são ainda mais rigorosas para quem ocupam determinados cargos e funções, né? Para quem é servidor público, por exemplo, já tem que ter desincompatibilizado do cargo. Quais são essas regras? Então, o senhor lembra essas regras de cabeça? Eu sei que são muitas. São, na verdade, a lei de inelegibilidades, que traz também as incompatibilidades, a Lei Complementar 64 de 1990, ela é uma lei bastante complexa, Maurício. Realmente a gente tem muita dúvida, e sempre que me perguntam, eu falo, olha, nós temos que consultar a jurisprudência, tem entendimentos que divergem, né? Mas, em regra, mais ou menos é o seguinte: para candidato a vereador, desincompatibilizar 6 meses antes, né? E para prefeito 4 meses antes. Se for servidor público efetivo ou servidor comissionado, 3 meses antes, seja para vereador ou seja para prefeito, né? Mas tem inúmeras situações que precisam ser analisadas no caso concreto. No caso de nós, profissionais de imprensa, por exemplo, já tem que ter se afastado também, né? Parece que o prazo é 3 meses. Neste caso, os profissionais de imprensa, que são aqueles apresentadores e as pessoas que participam de debates ou comentam programas nas redes, nas mídias sociais, né, nas empresas de telecomunicação, tem que já ter deixado esses programas até o dia 29 do mês de junho, né? Portanto, os profissionais da imprensa que desejam ser candidatos, para remover essa incompatibilidade, ele tem que ter já afastado dessas atividades. Na verdade, isso visa, Maurício, a buscar uma certa igualdade na disputa. Entende-se ou parte-se do princípio de que essas pessoas que detêm alguns cargos ou ocupam alguns postos, eles podem, de certa maneira, sair em vantagem daqueles que não têm esse meio de comunicação ou não ocupam esse determinado cargo. Então, visando a legitimidade das eleições, o equilíbrio na disputa, é que a legislação vem e regula. E tem uma diferença entre incompatibilidade e causas de inelegibilidade, que é mais ou menos o seguinte: nas incompatibilidades são impedimentos, mas o cidadão ele pode afastar voluntariamente. Então basta que ele peça licença, né, por exemplo, do cargo, ou se afaste daquela atividade, que ele remove essa situação que poderia torná-lo inelegível. Agora, as causas de inelegibilidades previstas na lei não dependem da sua vontade, né? Vamos imaginar que a pessoa teve contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores, não conseguiu ainda afastar isto, tem ali irregularidades insanáveis, configuradoras de ato doloso de improbidade administrativa. Ora, a mera vontade dele não é suficiente, porque ele vai ter que sofrer os rigores da lei.
Então, as causas de inelegibilidade são aquelas que são previstas na lei. Se você incorrer, você tem aí um impedimento. Já as incompatibilidades também significam impedimentos, mas você voluntariamente pode afastar. Há uma pequena diferença. Doutor, e no caso de quem ocupa cargo eletivo, por exemplo, também não causa aí uma desvantagem com relação às pessoas que... ou uma vantagem com relação às pessoas que estão fora e que vão concorrer, por exemplo, os vereadores, o prefeito que já está no cargo e que que a legislação não determina que se afaste, né? O que o legislador pensou nesse momento, doutor? Bem, que é importante que eles continuem no cargo? Na verdade, entenderam o seguinte, permitiu com a emenda constitucional 16, sobretudo para os cargos do executivo, a questão da reeleição, né? E isso tem sido motivo de bastante discussão, inclusive nas mini-reformas eleitorais, esse assunto sempre volta à discussão, entendendo que o fato do administrador poder permanecer no cargo e concorrer também ao mandato, ele desequilibra o pleito, ou ele pode, às vezes, abusar do poder político, daquela situação de vantagem que ele tem. Mas hoje, pela Constituição Federal, ainda é possível, né, o chefe do Executivo candidatar para uma reeleição, não tem necessidade de desincompatibilidade desse cargo, ou seja para o mesmo cargo, não precisa desincompatibilizar. E os vereadores, o Legislativo há muito tempo, né, não tem limite, ele pode candidatar à reeleição, né, por vários mandatos. E nós temos aí vereadores que já alcançam aí talvez o 5º, 6º mandato, um exemplo aqui de Patos de Minas, né? A legislação permite, mas é uma autorização legal. Essa é uma discussão que deve ocorrer no parlamento. Acho que a sociedade brasileira, através dos seus representantes eleitos, deve sim sempre buscar uma análise dessa situação. Se entender que isso tem interferido, que não tem sido bom para a democracia, essas regras podem ser mudadas desde que o Congresso Nacional faça isso adequadamente. Lembrando que o político não precisa se afastar se ele for disputar o mesmo cargo. Se for para cargos diferentes, ele precisa se afastar. Exatamente. Se o chefe do executivo, por exemplo, quiser candidatar a vereador, ele precisa afastar 6 meses antes, né? Essa é a regra, né, doutor? Com relação a servidor público, ele afasta e continua recebendo, doutor, ou não? Então, na verdade, para o servidor que ocupa cargo de provimento efetivo, aqueles que normalmente decorrem de um concurso público, ele, na verdade, ele pede uma licença remunerada. Então, a legislação permite a ele, né, afastar para remover essa situação de desequilíbrio e garante a ele continuar percebendo a remuneração. Agora, se ele for um servidor ocupante de cargo de provimento em comissão, aquele de livre nomeação e exoneração, ou um cargo de um contrato temporário, aquelas situações de excepcional interesse público, e agora até pelo entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, para os casos de cargos designados, ele tem que realmente se exonerar ou rescindir o contrato, e, portanto, não continua com remuneração. Lembrando que a reeleição acabou, né, doutor? Esse é o último ano da reeleição? Para prefeito, por exemplo? Não, essa matéria ainda está sendo discutida, né? A mini-reforma eleitoral está trabalhando essas questões. Essa mudança não passou ainda, doutor? A eleição continua? Se não me falha a memória, ainda continua. Não, essa questão ainda não foi totalmente definida, né? O que nós temos foram muitos debates, e, na verdade, a mini-reforma eleitoral, Maurício, ela discutiu muita coisa, né? Mas a maioria das propostas acabaram não sendo aprovadas. E talvez por uma situação que eu até acompanhei os debates no Congresso Nacional, nós temos hoje uma quantidade de partido muito grande, né? E para buscar um consenso possível ali, e pela a maioria qualificada, né, que nós temos que ter para aprovar uma emenda, né, para aprovar essas legislações, às vezes não consegue o quórum qualificado. E talvez o excesso de partidos, né, a discussão não ganhou a sociedade, ela foi feita um pouco apressada. Então, eu acho que nós temos que voltar a tratar de reforma política no Brasil. Aliás, não só de reforma política, mas também da reforma tributária, reforma previdenciária, né? E nós temos percebido que o Congresso Nacional, junto com talvez o governo federal, não tem conseguido buscar esse consenso para as grandes reformas que o Brasil precisa. Doutor, as últimas reformas aprovadas,
estabeleceu novos limites também para cada partido lançar seus candidatos, né? Como é que ficou essa questão? O partido pode lançar quantos candidatos a vereadores? Como é que vai funcionar isso, doutor? Então, em cidades como Patos de Minas, né, que nós temos um eleitorado, em número de de acordo com o habitantes, número de eleitores? neste caso, por exemplo, acima de 100 mil habitantes, né, na verdade, você pode lançar uma vez e meia as vagas da Câmara, né? Então, veja, Patos de Minas, como tem 17 vereadores, seja partido isolado ou seja coligação, o limite é o mesmo. Nós podemos lançar, então, 26 candidatos. Lembrando, Maurício, que desses 26, 70% tem que ser de um sexo, né? E 30% de outro, pelo menos. E isso tem que ser garantido para as vagas efetivamente requeridas. Então, vamos imaginar, se você requereu apenas 20, você tem que respeitar desse 20, 70% de um sexo e no mínimo 30% de outro, né? E aí nós temos, às vezes, uma situação em que sempre, às vezes, tem um número de candidaturas femininas menor. E, às vezes, a dificuldade dos partidos é encontrar o limite para esse mínimo, né, que seria do sexo. As mulheres são menos envolvidas com a política, doutor? Infelizmente, as mulheres são menos envolvidas. E isso é uma pena, porque nós buscamos a questão da igualdade de gênero, e é muito importante que as mulheres venham assumir também os cargos eletivos, os mandatos, né? Inclusive, tem órgãos internacionais que medem como é que está a representatividade, do ponto de vista da igualdade de gênero, a participação das mulheres nesses altos escalões ou dos cargos, né? Na política brasileira, nós ainda precisamos caminhar muito. A mulher ela tem um papel muito importante na sociedade, tem uma forma de pensar né, mais sensível a alguns assuntos, e é muito importante que a mulher se envolva na política, né? E nós estamos dizendo aí da verdadeira política, né, Maurício? Porque até já dizia lá o filósofo, dizendo o seguinte: olha, a gente pode até não gostar de política, mas você vai ser governado por um político. Então não tem jeito. A política é essencial numa democracia. E nós temos dito o seguinte, que esse discurso de que política é tudo corrupto, essa desconstrução da política, isso é só bom para os maus políticos. Por quê? Afasta os cidadãos de bem. Afastando os cidadãos de bem, o ambiente fica mais livre, né, para esses aí que são mal intencionados. E é por isso que, às vezes, nós temos que voltar a discutir cidadania, envolvimento nas causas coletivas. Nós precisamos discutir isso nas associações de bairros, nas ONGs, né, no terceiro setor, e voltar à base para buscar uma melhor qualificação nesse sentido mais de representatividade. Doutor, voltando aí à questão do número de candidatos, se cada partido pode lançar 26 candidatos, né, levando em conta aí o número de homens e de mulheres, e tendo em vista que Patos de Minas tem 19 partidos constituídos, isso significa que nós não podemos ter mais de 500 candidatos a vereador nas eleições de outubro. Sim, podemos. É fato que nós podemos ainda ter novos partidos surgindo, né? Porque a legislação eleitoral garante a possibilidade de lançar candidatos àqueles que tiverem órgãos municipais constituídos até a data das convenções. Como as convenções ocorrem entre o dia 20 agora de julho ao dia 5 de agosto, é possível ainda que algum partido ainda publique aí comissões provisórias, né, para concorrer. Então, pode ser que esse número de partidos aumente. E desde que ele esteja filiado no partido, né, pelo menos 6 meses antes. E essa filiação pode se dar até a nível de diretório regional. Então, você tem que constituir o partido, ter o órgão criado até a data das convenções e ele pode participar. Agora, Maurício, nós também compreendemos que muitos partidos que talvez ainda não tenham um trabalho bem feito na comunidade, talvez não consiga esse número suficiente. Mas, normalmente, ele coliga com outro, então ele vai reforçar aí. A coligação serve para isso, né? Para melhorar as chances de eleição naqueles partidos que participam daquela coligação. E no caso da coligação, o número de candidatos não aumenta muito, não? No nosso caso, não, porque seja partido isolado, ou seja, coligação, o número máximo que pode seria 1 vez e meia, portanto, 26 candidatos. Tá ok, a gente vai fazer um intervalinho, daqui a pouquinho voltamos conversando com o doutor Itamar Fernandes, a gente vai falar sobre a questão financeira da campanha, que é muito importante, o candidato pode perder a vaga dele se não cuidar das finanças ali, se não fizer uma campanha dentro da legalidade. A gente vai para o intervalo e já já a gente volta.
De volta com o nosso programa Opinião Regional. Hoje você já sabe, a gente conversa aqui com o doutor Itamar Fernandes, procurador da Câmara Municipal de Patos de Minas. Doutor, as convenções mudaram um pouquinho as datas também, né? Já eram para ter ocorrido se a legislação não tivesse mudado. Agora elas acontecem a partir do dia 20 de julho e vão até o dia 5 de agosto. Exatamente, Maurício. Do dia 20 de julho a 5 de agosto. Os partidos deverão publicar aí os editais, né, com uma certa antecedência para informar todos aqueles que são pretensos candidatos. Realizadas as convenções e aqueles que forem aprovados na convenção, tem que fazer o pedido de registro de candidatura até às 19 horas do dia 15 de agosto. Então, a partir desse instante, ou seja, se seu nome foi aprovado na convenção, feito o requerimento de registro de candidatura, nós começamos aí a falar das formalidades prévias, né, a arrecadação e gastos e mecanismo aí de propaganda eleitoral. A partir da convenção, doutor, por exemplo, teve o nome aprovado na convenção, já pode começar a fazer sua campanha? Já pode começar a pedir voto? Não, ainda não, porque nós só podemos pedir voto depois que você requerer o registro de candidatura. Então, a partir do dia 16 de agosto, o pré-candidato, porque ainda não teve o seu registro analisado, ele já pode começar a fazer os atos de propaganda eleitoral. Mas antes disso, Maurício, é importante saber que ele precisa, então, requerer o registro de candidatura, isso se dá no dia 15, né, até às 19 horas. Ele precisa fazer a inscrição no CNPJ, abrir um CNPJ para fins de regularizar toda aquela questão da verificação da origem, do destino dos recursos. Ele precisa abrir uma conta bancária num banco, na Caixa Econômica Federal, ou no Banco do Brasil, ou qualquer outro banco que tenha agência, uma carteira comercial aprovada pelo Banco Central. Além disso, ele tem que requerer os recibos eleitorais, né? E só a partir daí é que ele pode começar a arrecadar, né, para fazer gasto de campanha. Então, veja, ele pode até dizer que é candidato, sair pedindo voto, mas ele vai precisar ainda de confeccionar o seu material, ele vai precisar de contratar as pessoas. Já não pode fazer, né? isso não, doutor, e já deixar pronto? Bom, talvez ele pode adiantar alguma coisa, mas neste período, Maurício, o único gasto que está autorizado você contratar, veja, só contratar, é aquele gasto necessário para você organizar a convenção. Então, isso está mais na linha dos partidos. O candidato mesmo, ele só pode arrecadar e fazer seu material, colocar na rua, depois que ele fizer isso. Requerer o registro de candidatura, fazer a inscrição no CNPJ, abrir uma conta bancária e emitir recibo eleitoral. Só a partir dali que ele está qualificado mesmo para colocar sua campanha na rua. Então, campanha na rua mesmo vai gastar aí talvez uns 10, 12 dias. E como o período de campanha reduziu muito, né, de 90 para 45 dias, e na televisão apenas 35 dias, nós estamos entendendo que aqueles candidatos que estiverem usando aquelas ferramentas que hoje é possível, por exemplo, até utilizando as redes sociais, já estiverem fazendo sua pré-campanha, talvez ele saia na frente, porque o tempo diminuiu muito. E isso, Maurício, talvez venha afetar mais os candidatos desconhecidos. Né, e voltamos naquela outra situação. Talvez aí as pessoas que têm um mandato saiam ainda mais favorecidos nessa situação, porque se você diminui o tempo ou os tipos de propaganda que podem ser feitas e o tempo para ele se apresentar para os eleitores, com certeza, né, aqueles que já são conhecidos saem na frente. Então, a recomendação é para que já comece a agir agora. Já comece a visitar as pessoas, dizer que é pré-candidato, que tem a intenção de se candidatar, isso pode? Isso pode, né? Na verdade, nós tivemos uma alteração, e na minha avaliação, uma alteração muito bem-vinda, Maurício, porque anteriormente à mini-reforma eleitoral de 2015, você não podia dizer nem que era candidato, né? Você nem podia dizer que tinha pretensão de ser, porque poderia se qualificar como propaganda eleitoral antecipada. Agora não, você não pode fazer pedido explícito de voto, né? Você não pode pedir o voto. Vote em mim, isso vote não em pode. mim, isso não pode. Mas dizer para as pessoas que você tem a pretensão de ser candidato, que você tem as seguintes bandeiras, exaltar suas qualidades pessoais, fazer o pedido implícito. O pedido implícito está autorizado pelo artigo 36A da lei eleitoral. Evidentemente, Maurício, que nós temos que ter uma cautela, porque todo abuso pode se tornar ilícito.
né? Então, com a cautela devida, ele pode sim dizer que é pré-candidato, ele pode dizer das suas plataformas, ele exaltar suas qualidades, desde que ele não faça pedido expresso, explícito de voto. Na verdade, Maurício, quem dá uma entrevista ou quem às vezes bate um papo, no final das contas ele está buscando o quê? Voto, não é? Mas implicitamente, quer dizer, nós precisamos analisar com muito cuidado para também não abusar desse poder que a lei deu de você falar, fazer o pedido implícito e, às vezes, cometer ilegalidades. E a população tem que ouvir, receber bem essas pessoas, né, doutor? Porque, de repente, tem gente que fala, não quero nem ouvir falar, não quero nem ver falar. Não é bem assim. Tem que ouvir as propostas, porque, de repente, se ele não ouvir, ele pode deixar passar um bom candidato. Por isso, tanto a população tem que saber ouvir, quanto o candidato também tem que saber ouvir. Porque, na verdade, talvez você tenha lá... Imaginar que eu faço um planejamento de campanha e tenho 20 propostas para convencer os meus eleitores. Mas se o candidato for esperto, ele ouvindo o eleitor, ele vai concentrar naquelas 2, 3, e talvez com 2, 3 propostas ele já consegue ganhar o voto. Que é a demanda do eleitor, né? Então, às vezes, o político ele fica muito ansioso para colocar tudo que ele vai fazer. E, às vezes, aquilo tudo não é interesse do eleitor. Então, até porque não está dando para fazer muita coisa, nada, né, doutor? A gente está vendo a economia aí muito difícil. Então, me parece que seria uma sabedoria aí, ou uma questão a ser praticada pelos políticos, ouvir mais o eleitor. Então, se chegou para conversar, né, permita que o eleitor coloque as suas considerações, o eleitor conhece bem as arguras do dia a dia, e, com certeza, se ele captar a mensagem, ele vai, às vezes, colocar a proposta certa e gastar menos tempo ali, e já prosseguir com sua candidatura, né? Porque a eleição, a campanha vai ser na base da conversa, né, doutor? Por exemplo, a nova legislação, ela reduziu, por exemplo, limitou a quantidade de gastos que cada candidato vai poder fazer. Exatamente, Maurício. Nós podemos agora, nessa eleição, apenas gastar 70% do maior gasto da eleição anterior. Patos de Minas, esse valor ainda tem que ser atualizado agora no dia 20 de julho, né? Para a gente saber qual que é o valor certinho aqui em Patos. Mas veja, algo em torno de 450 mil para a candidatura a prefeita e algo em torno de 30 mil reais a candidatura a vereador. Vai variar um pouquinho em razão da correção, pelo que vai se fazer até no dia 20 de julho. E cidades que tenham até 10 mil eleitores, né, o limite é 100 mil reais para o prefeito e 10 mil reais para o candidato a vereador. Então, nós temos uma redução de custos. E houve uma redução também das espécies de propaganda que podem ser feitas, né? Colocar alguns limites. Nós não podemos esquecer, Maurício, que foi proibido, né, a doação por pessoa jurídica. Né? Empresa não pode fazer doações. Então, basicamente, hoje, são pessoas físicas, né, que deverão fazer as doações. Ou o próprio candidato para ele mesmo, e aí o limite até o limite que ele pode gastar. Por exemplo, no caso de Patos de Minas, seria até se ele doar para ele mesmo, ele pode doar até 30 mil reais. Agora, se ele for receber uma doação de uma pessoa física, aí é 10% dos rendimentos, né, que ele teve no ano anterior. E tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se superar, isso gera multa, e se isso for muito recorrente, pode configurar abuso de poder econômico e sofrer também até uma ação para perda de registro, né, ou cassação de diploma, e até a hipótese de inelegibilidade se seguir o rito previsto. Doutor, para a gente encerrar, a recomendação para quem pretende se candidatar nas próximas eleições nesse momento? Muita prudência, procurar se informar. Essas eleições, eu acredito que é uma eleição que vai ser muito profissionalizada, né? Ele precisa ter um bom contador, ele precisa conhecer as regras da prestação de contas, e ele tem que ter assessoria jurídica. Até porque a responsabilidade pela prestação de contas agora também é pessoal do candidato. Então, é o candidato, os dirigentes do partido ou aquela pessoa que ele coloca como administrador financeiro. Então, é muito importante que ele tenha, primeiro, prudência, né, para fazer aquilo adequadamente, cumpra a legalidade e que faça assessorado por bons profissionais. Tá ok. Para a gente encerrar, doutor, o doutor Itamar Fernandes é também presidente da Associação dos Moradores lá do bairro Copacabana, e os moradores do bairro Copacabana se mobilizam para resolver os seus próprios problemas e para melhorar a vida da comunidade. Copacabana está realizando
no próximo final de semana, no próximo sábado, sem ser esse agora, no outro, a festa junina do bairro Copacabana, no dia 16, a partir das 17 horas, lá na rua Saul Valadares, naquele espaço ali onde foi destinado para ser uma praça. Doutor, lá não é praça ainda, mas foi destinado para ser uma praça. Exatamente. Nós conseguimos, através da associação, um termo de adoção daquele espaço, para que os próprios moradores cuidem, urbanize e valorize aquele espaço lá. Afinal de contas, é uma área bastante considerável, né, ali dentro do bairro. Nós precisamos urbanizar, talvez atender aí os aspectos socioambientais e tornar um ambiente de convivência melhor para os moradores. É muito importante, Maurício, que as pessoas, né, dos bairros cuidem desses espaços públicos, cuidem de suas praças, né, cuide desses espaços de convivência comunitária. E também busquem mecanismos para unirem mais. O bairro onde ele tem uma união dos moradores, certamente ele vai conseguir diminuir os índices de criminalidade, ele vai ter um ambiente mais propício à prática da verdadeira cidadania. E nós não podemos esperar tudo do poder público, né? O cidadão ele precisa reagir, ele precisa também dar aí a sua parcela de contribuição. E essa festa julina lá no bairro Copacabana, nós visamos arrecadar esses recursos para fazer a urbanização dessa praça. E também vai ter uma barraquinha lá para a ASPA, que também é uma associação de proteção aí dos animais e evidentemente que nós vamos dividir, então, recursos para urbanizar e permitir que a ASPA também tenha uma barraquinha e consiga recursos para manter ali as suas atividades. Vai ser uma festança lá, doutor. Vai ter muita comida, muita bebida. Nós esperamos. Nós estamos preparando aí muita comida, festança, terá quadrilha, né? O Adão Marins estará lá também ajudando lá nas apresentações artísticas e nós convidamos a população, sobretudo os moradores do bairro Copacabana, adjacências, os amigos, né? Porque é uma festa para a família. Também teremos lá um espaço para a garotada, né? Então, venha prestigiar, vamos ajudar a associação a conseguir urbanizar aquele espaço e depois a gente desfrutar e cuidar, né? Porque não basta urbanizar, nós temos que tomar posse desses espaços. De antemão, viu, doutor, quero aqui parabenizar os membros da associação, o senhor como presidente, e parabenizar os moradores também, que eu estou acompanhando lá o pessoal, a movimentação, o pessoal arrecadando recursos para custear a festa julina. Quero parabenizar todos os meus vizinhos lá do Copacabana. É verdade, Maurício. Nós temos lá muitas pessoas que têm contribuído. A organização, na verdade, é os moradores que estão promovendo. A associação ela só entra do ponto de vista para dar a questão da legitimidade na arrecadação, depois prestação de contas disso e também atuar junto aos poderes que forem necessários. Mas a festa está sendo promovida pelos próprios moradores. Isso que é importante. Tá ok. Obrigado, boa noite, doutor. Eu que agradeço, boa noite. Obrigado a você que acompanhou o programa Opinião Regional dessa sexta-feira. Esse programa que tem um oferecimento do Le Salon. Le Salon que fica na Avenida Padre Almiro. O telefone é o 3822-7636. A gente fica por aqui, você fica com o Conexão Unipan e logo em seguida com as principais notícias de Patos e da região com o NTV News. Opinião Regional volta na próxima sexta-feira. Uma boa noite para você.